Queridos amigos, que alegria mais uma vez iniciarmos o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Libertação. Que alegria estarmos juntos nesse momento, pela nossa TV, A Caminho da Luz. Que alegria a sua audiência, que alegria aqueles irmãos que compartilham o nosso trabalho pelo YouTube. Que alegria podermos estar juntos nesse novo projeto. Cada livro de André Luiz é um novo projeto para as nossas vidas. Libertação é um projeto mais grandioso que nos convida a refletirmos, a analisarmos sobre a ação do mundo espiritual em nossos meios, em especial uma cidade que se encontra numa zona abismal, no abismo. É muito interessante acompanharmos e hoje nós vamos estudar exatamente como é esta cidade, como ela se comporta, qual a sua forma. Mas antes, tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, cumprimentamos os nossos telespectadores, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que tenhamos um estudo de muito aprendizado e de muita meditação sobre este livro que tem tanto a nos ensinar. Capítulo 4. Numa cidade estranha. No dia imediato, pusemo-nos em marcha. Respondendo-nos às arguições afetuosas, o instrutor informou-nos de que teríamos apenas alguns dias de ausência. Além dos serviços referentes ao encargo particular que nos mobilizava, entraríamos em algumas atividades secundárias de auxílio técnico. Em missões dessa natureza, afirmou que nos admitira, num trabalho que ele poderia desenvolver sozinho, não só pela confiança que em nós depositava, mas também pela necessidade da formação de novos cooperadores, especializados no Ministério de Socorro às Trevas. Após a travessia de várias regiões em descida, com escalas por diversos postos e instituições socorristas, penetramos vasto domínio de sombras. A claridade solar jazia diferenciada, fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão. A volitação fácil se fizera impossível. Aqui nós vamos tentar entender um pouquinho essa região que eles estão começando a devassar, a conhecer. É interessante que Gúbio, ele diz que ele poderia perfeitamente ir sozinho, mas que a presença de André Luiz e de Eloy é importante também. Por quê? Porque é necessário que os espíritos possam conhecer novas atividades para que, quando necessário for, eles poderem atender os nossos irmãos que estão nessa região. É importante nós notarmos que a série de André Luiz, ela tem uma sequência na linha de pensamento. Vamos relembrar que no livro passado, que é No Mundo Maior, houve aquela situação que André Luiz foi até o início das cavernas, que é a descida para a zona abismal, chegou até as trevas, mas não conseguiu se adentrar mais, porque Cipriana disse que ele não poderia, porque ele não havia recebido os cursos necessários, a preparação mental e espiritual para estar nesse lugar. Nós notamos que, logicamente, André Luiz, que é o Dr. Carlos Chagas, foi se preparando a ponto de ser convidado por Gúbio para o acompanhar dentro de um planejamento de nosso lar para trazer através da mediunidade de Chico Xavier as informações que nós necessitávamos para compreender as dimensões que existem em nosso planeta. E nós vamos notar também que nós estamos hoje no 4º capítulo. Os 3 primeiros capítulos
foram de preparação, cursos, tanto por fracos quanto por Gúbio, mostrando as dificuldades, mostrando os problemas, que eles teriam que ter um pensamento reto, não poderia titubear, porque poderia haver o risco deles ficarem aprisionados naquelas zonas se eles, por exemplo, descuidassem do pensamento. Então nós começamos a perceber que é muito importante essa questão, que é uma questão sublimada, aonde nós vamos perceber que essa tarefa é importante. Ele já começa a descrever o lugar horrendo por onde ele passa. É como aquele céu acinzentado, ele vai vendo coisas assim e ele vai descrevendo daqui para frente cada vez mais essas regiões tenebrosas. Fico aqui imaginando que ele apenas desvendou a ponta do véu dessa região, porque nós não tínhamos condições e não temos condições de compreender como seria efetivamente esse lugar. A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. As árvores não se vestiam de folhagem farta e os galhos, quase secos, davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Aves agoureiras de grande tamanho, de uma espécie que poderá ser situada entre os corvídeos, crocitavam em surdina, semelhando-se a pequenos monstros alados, espiando presas ocultas. O que mais contristava, porém, não era o quadro desolador, mais ou menos semelhante a outros de meu conhecimento, e sim os apelos cortantes que provinham dos charcos. Gemidos, tipicamente humanos, eram pronunciados em todos os tons. Aqui, André, vamos dar uma olhada um pouquinho na vegetação, não é? Ele não sabia se era vegetação, se eram seres vivos que estavam ali, dentro de uma maneira horrível, né? Como árvores secas mesmo, não produzindo nada. Ele começou a ver umas aves enormes, como ele mesmo diz aqui, muito assemelhado aos corvos, aos urubus, aquelas aves grandes, não é? Com uma aparência assustadora, com uma aparência terrível. E conforme eles iam se adentrando nessa região, ele percebe também que o quadro era desolador. Por quê? Porque ele percebia que as pessoas eram como se fosse um charco. Imagine, não é? Um charco onde havia muitos gemidos, tipicamente humano. Então a gente fica imaginando que lugar terrível que deva ser, não é? Essa região que André Luiz está descrevendo para nós, voltando a relembrar. Ele está apenas mostrando um pouco daquilo que com certeza nós ainda não estamos totalmente preparados para conhecer tudo. Acredito, teríamos examinado individualmente os sofredores que aí se localizavam, se nos entregássemos à detida apreciação. Todavia, Gúbio, à maneira de outros instrutores, não se detinha para atender à curiosidade improfícua. Lembrando a selva oscura que Alighieri se reporta no imortal poema, eu trazia o coração primido de interrogativas inquietantes. Aquelas árvores estranhas, de frondes ressecadas, mas vivas, seriam almas convertidas em silenciosas sentinelas de dor, qual a mulher de Loto, transformada simbolicamente em estátua de sal? E aquelas grandes corujas diferentes, cujos olhos brilhavam desagradavelmente nas sombras, seriam homens desencarnados sobre tremendo castigo da forma?
Quem chorava nos vales extensos de lama? Criaturas que houvessem vivido na terra, que recordávamos, ou duendes desconhecidos para nós? De quando em quando, grupos hostis de entidades espirituais em desequilíbrio nos defrontavam, seguindo adiante, indiferentes, incapazes de registrar-nos a presença. Falavam em alta voz, em português degradado, mas inteligível, evidenciando pelas gargalhadas deploráveis condições de ignorância. Apresentavam-se em trajes bisonhos e conduziam apetrechos de lutar e ferir. Então nós estamos percebendo, neste momento da leitura, que conforme eles iam descendo, palavra utilizada pelo escritor espiritual, a região ficava mais densa, ficava mais animalizada. Até aqui, o que chamou a atenção de André Luiz não foi a região que ele estava, porque no livro Obreiros da Vida Eterna ele já deparou com muitas situações similares, como ele nos narra naquele livro. O que chamou a atenção dele aqui eram estas aves, parecia que estavam vigiando quem passava, como se eles houvessem modificado o seu perispírito, se tornando temporariamente animais. Chamou a atenção o tipo de vegetação, porque as árvores pareciam que faziam contraponto, enquanto esses animais pareciam que estavam ali vigiando, aquelas árvores pareciam sugar aquele negativismo para que o mínimo do mínimo de paz ali pudesse ter. Chamou a atenção dele aqueles gritos, aquela forma disforme, aquele cita que as pessoas passavam por eles e não os percebiam. Compreendemos isto pela mudança vibratória deste grupo em relação a André Luiz, em relação a Eloy e a Gúbio, e eles falavam num idioma totalmente diferenciado, totalmente materializado, não no sentido de quando estavam aqui na Terra, mas deformado mesmo. Andavam com armas. Olha que interessante quando ele nos fala, apresentavam-se em trajes bisonhos. Aqui ele reduziu a dizer isto, porque se ele colocasse determinadas expressões, pudesse nos ferir. É interessante que as obras dele, ele não descreve nitidamente as monstruosidades que ele via. Por quê? Porque se ele descrevesse, nós criaríamos em nossa tela mental a imagem daqueles monstros e poderíamos atraí-los. Então aqui ele apenas colocou, apresentam-se em trajes bisonhos e conduziam apetrechos de lutar e ferir. Então existe apetrechos que ferem também o perispírito nestas regiões. Eles não têm como ferir os encarnados com estas armas, porque a densidade é diferente. Eles nos ferem pelo processo obsessivo, mas quando eles falam que portavam armas, subjugavam, escravizavam, feriam, estamos falando de perispírito a perispírito. Continua a leitura. Avançamos mais profundamente, mas o ambiente passou a sufocar-nos. Repousamos, de algum modo, vencidos de fadiga singular, e Gúbio, depois de alguns momentos, nos esclareceu. Nossas organizações perispiríticas, a maneira de escafandro estruturado em material absorvente, por ato deliberado de nossa vontade, não devem reagir contra as baixas vibrações deste plano. Estamos na posição de homens que, por amor, descessem a operar num imenso lago de lodo para socorrer eficientemente os que se adaptaram a ele. São compelidos a cobrir-se com as substâncias do charco, sofrendo-lhes com paciência e coragem a influenciação deprimente. Atravessamos importantes limites vibratórios e cabe-nos entregar a forma exterior ao meio que nos recebe, a fim de sermos realmente úteis aos que nos propomos auxiliar.
fim da nossa transformação transitória, seremos vistos por qualquer dos habitantes desta região menos feliz. A oração de agora em diante deve ser nosso único fio de comunicação com o alto, até que eu possa verificar quando na crosta, qual o minuto mais adequado de nosso retorno aos dons luminescentes. Não estamos em cavernas infernais, mas atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas, anexo aos círculos da crosta, onde os homens terrestres lhes sofrem permanente influenciação. Chegou para nós o momento de pequeno testemunho. Muita capacidade de renúncia é indispensável a fim de alcançarmos nossos fins. Podemos perder por falta de paciência ou por escassez de vocação para o sacrifício. Para a malta de irmãos retardados que nos envolverá, seremos simples desencarnados, ignorantes do próprio destino. Então nós vemos aqui Gúbio, uma das suas grandes preocupações, principalmente com referência a André Luiz, e nós vamos ver isso no livro No Mundo Maior. André Luiz tinha muito ímpeto naquele momento de querer ajudar, mas como ele não estava totalmente preparado, ele às vezes quase que comprometia o grupo. Nós vimos isso no livro No Mundo Maior. Obreiros da Vida Eterna também teve uma cena nesse sentido. Então Gúbio aproveita aquele momento e diz, olha, vamos manter o nosso pensamento ereto. Nós temos aqui uma pequena missão a desenvolver. Não vamos ter o sentimento de dó, porque cada um que estão aqui estão no seu momento, compartilham vibratoriamente dessa região, são escolhas que fizeram pela sua condição ainda do homem velho, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade. Não tem ninguém aqui que seja uma vítima, que foi esquecido por Deus. Então, em síntese, o que Gúbio está colocando a eles é a importância deles manterem o pensamento ereto, manterem o pensamento voltado para a responsabilidade do compromisso que eles assumiram. Então, qual é o compromisso primordial? Ajudar Gregório. Mas, junto de Gregório, como diz no começo da leitura, tem os trabalhos auxiliares, que vão ser também de auxiliar todos aqueles que hão de reencarnar. Então, muitos que ali estão vão ser reconduzidos para a reencarnação. Então, é um momento sublimado, é um momento de muita importância, que eles têm que ter o padrão vibratório para cooperar com o trabalho de Jesus. E percebemos também que nessas informações de Gúbio, eles perceberam o seguinte, finda a nossa transformação transitória. Então, o perispírito, ele sofreu uma densidade maior, ele ficou mais denso do que se tivesse reencarnado. Às vezes nós imaginamos que o corpo físico é o mais denso. Se eu vou para as regiões trevosas e abismais, ele se constitui de uma matéria ainda mais densa. Por quê? Porque é a vibração que está reinando naquele ambiente. Então ele falou, fim da nossa transformação transitória, seremos vistos por qualquer dos habitantes desta região menos feliz. Então eles passaram temporariamente a ter o mesmo corpo daqueles coabitantes, e o elo que eles tinham com o alto era através da prece, do equilíbrio, da serenidade, era o que fazia a diferença. Mas, para aquela coletividade, eles eram 3 entidades vulgares que haviam acabado de desencarnar, não tinham ideia exata do que estava acontecendo. Ali eles eram tremendos ignorantes para os demais que ali estavam. Eles se materializaram no sentido da transformação do corpo perispiritual, e entraram naquela fila de pessoas normais que ali conviviam naquela região, naquela cidade. Isso é muito interessante, André, essa colocação sua, porque é importante nós compreendermos isso, não é?
porque há muitas pessoas que acham que o espírito ele entra em qualquer região e ele se faz visível em qualquer região. Não, eles poderiam entrar naquela região e não ser visível, mas como havia necessidade deles serem visíveis, eles aumentaram a sua roupa perispiritual. Então isso é muito importante. Qual que é a diferença nossa, encarnado para o desencarnado? É um pouco mais de massa, que é o nosso corpo físico. O nosso corpo perispiritual, ele é semimaterial. Então, quando você entra numa zona trevosa, você já reveste o corpo de uma energia um pouco mais pesada. Quando você vai para o abismo, é mais pesada ainda. São espíritos muito materializados, são espíritos quase que semi-animais ainda. São espíritos que quase que primitivos no campo da maldade. Alguns desenvolveram a inteligência, mas não desenvolveram o sentimento, o amor. Isso é muito importante, a colocação que o André acabou de dizer. Passamos a inalar as substâncias espessas que pairavam em derredor, como se o ar fosse constituído de fluidos viscosos. Eloy estirou-se, ofegante, e não obstante experimentar, por minha vez, asfixiante opressão, busquei padronizar atitudes pela conduta do instrutor, que tolerava a metamorfose, silencioso e palidíssimo. Reparei, confundido, que a voluntária integração com os elementos inferiores do plano nos desfigurava enormemente. Pouco a pouco, sentimo-nos pesados e tive a ideia de que fora, de improviso, religado de novo ao corpo de carne, porque, embora me sentisse dono da própria individualidade, me via revestido de matéria densa, como se fosse obrigado a envergar inesperada armadura. Então aqui nós já estamos vendo as consequências. Eloy estava exausto. Por que exausto? Porque ele já estava de um corpo perispiritual muito denso, pesado. Vamos imaginar que nós hoje fôssemos convidados para ir, por exemplo, para o Alasca, aonde chega ali 30, 35 graus negativos, até mais, muitas vezes, na época do inverno. Para nós sobrevivermos, nós teríamos que colocar muitas roupas quentes para sobreviver, porque senão nós poderíamos desencarnar de hipotermia. Então vamos analisar que esse exemplo, onde eles estão, é verdadeiro. Então Eloy está cansado, exausto, há uma fadiga natural que houve com ele por conta disso. André Luiz também, com certeza Gúbio, também estão sentindo essa mesma questão. E ele faz uma comparação que é como se fosse uma armadura que colocaram neles e eles estão com dificuldade até mesmo de andar. E ele está sentindo todo esse cansaço. Interessante, né, André? Decorridos longos minutos, o orientador apelou diligente. Prossigamos. Doravante seremos auxiliares anônimos. Não nos convém, por enquanto, a identificação pessoal. Mas, não será isto mentir? Clamou Eloy, quase refeito. Gúbio dividiu conosco um olhar de benevolência e explicou, bondoso. Não te recordas do texto evangélico que recomenda não saiba a mão esquerda o que dá à direita? Este é o momento de ajudarmos sem alarde. O Senhor não é mentiroso quando nos estende invisíveis recursos de salvação, sem que lhe vejamos a presença. Nesta cidade sombria, trabalham inúmeros companheiros do bem nas condições em que nos achamos. Se erguemos bandeira provocante, nestes campos, nos quais 95% das inteligências se encontram devotadas ao mal e à desarmonia, nosso programa será estraçalhado em alguns instantes. Centenas de milhares de criaturas aqui padecem
amargos choques de retorno à realidade sob a vigilância de tribos cruéis, formadas de espíritos egoístas, invejosos e brutalizados. Para a sensibilidade medianamente desenvolvida, o sofrimento aqui é inapreciável. André, que eu acho que comporta comentários, porque nós vemos aqui colocações interessantes, porque Eloy, dentro da sua simplicidade e vindo de uma região onde já se há o hábito de falar a verdade, custe o que custar, Eloy então indaga a Gúbio, mas não é uma mentira que nós estamos fazendo, quer dizer, nós vamos ter que se passar por uma pessoa que nós não somos. Então Gúbio dá uma explicação belíssima sobre um trecho evangélico que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Ou seja, quando o alto nos socorre, ele usa todos os instrumentos daquele meio para que possamos receber o auxílio. Interessante, André, nos assusta que ele fala de algumas centenas de milhões de pessoas. Isso são números incalculáveis de pessoas que estão dentro dessas regiões. Além disso, uma outra coisa que nos assusta é que ele diz que 95% desses espíritos convivem integralmente com o mal. E apenas 5% também convive com o mal, mas já tem alguma noção do bem. Então, André, nós começamos assim, não é? A estudar, começamos a ficar assim um pouco assustado, não no sentido de amedrontado, mas no sentido de realmente perceber o que é o planeta Terra, que é um planeta ainda que está nesse mundo de provas e de expiações, onde o mal decanta em todos os momentos sobre o bem. Nós vimos a dificuldade deles mudarem o seu corpo perispiritual. Nós percebemos que não é simples para os espíritos que trabalham no anonimato chegarem nessas dimensões, levando um pouco de amparo. Veremos no decorrer do livro que existem muitos espíritos que abandonam regiões mais sublimadas para trabalharem nessas colônias, que são exatamente esses 5% que trabalham no anonimato, para tentar aos pouquinhos levando os espíritos ignorantes à senda da luz. É um trabalho muito lento, é um trabalho gradativo. Nós veremos que essa cidade ela tem espíritos encarnados também que durante o sono físico vão estagiar nestas cidades, a feição da cidade estranha, vão aprender técnicas, ficam subjugadas a estas entidades. Então, realmente, André Luiz, ele nos dá um panorama através deste livro muito interessante, porque o mundo de provas e expiações é regido ainda por cidades à feição da cidade estranha. Quando chegarmos na regeneração, nós teremos a maioria das cidades espirituais à feição de nosso lar. Então, nós estamos falando do passado, do presente e já estamos projetando o futuro. André Luiz, Eloy, Gúbio, eles tinham um corpo quintessenciado, um corpo rarefeito. E olha que o corpo deles, perto de um Chico Xavier, era muito materializado. Então nós começamos a ver que o grau evolutivo ele é muito interessante. Quanto mais evoluído, mais desmaterializado e com menos forma hominal. Quanto mais endurecido o seu coração, quanto mais atrasado a região espiritual em que ele estiver, mais o seu corpo será denso, materializado e muitos mudando até para uma metamorfose, como ele utiliza esta expressão, animalesca. Dragões, serpentes, esses animais que se víssemos teríamos pesadelos, porque são verdadeiras monstruosidades. Talvez nós não temos um filme de terror, nem o filme de terror mais aterrorizante chegaria ao ponto de descrever as cenas que nós estamos narrando no livro.
E aqui foi ocultado muitas coisas para não criar uma poluição e nos deixar uma cena de medo. Nós temos que ter preocupação. O medo não vai mudar a nossa realidade, a preocupação vai. Eu tenho que ter preocupação de me modificar para amanhã não ser cativo de uma cidade desta, de espíritos desta cidade. Se eu fizer a minha parte, eu não tenho por que ter medo. Se eu fizer o mínimo que me é pedido, vigilância, oração, prudência, observação, naturalmente eu vou desviar dos buracos. Alguns cairei, alguns ainda encontrarão na minha pessoa a morada para eles, mas é superando as lutas do dia a dia. Continua. E há governo estabelecido num reino estranho e sinistro quanto este? Indaguei. Como não? Respondeu Gúbio, atenciosamente. Qual ocorre na esfera carnal? A direção, neste domínio, é concedida pelos poderes superiores, a título precário. Na atualidade, este grande empório de padecimentos regenerativos permanece dirigido por um sátrapa de inqualificável impiedade, que aliciou para si próprio o pomposo título de grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos, tão frios e perversos quanto ele mesmo. Grande aristocracia de gênios implacáveis aqui se alinha, senhoreando milhares de mentes preguiçosas, delinquentes e enfermiças. Então nós vemos aqui que há uma pergunta que é feita a Gúbio, se uma cidade como aquela, que é uma metrópole pelo jeito, porque são milhares e milhares e milhares de pessoas, se há um governo, e ele diz que sim, são pessoas da cúpula da igreja, quando esteve aqui encarnada, e de políticos e de poderosos daquela época, que foram passando pela terra. É interessante, André, me fez lembrar recentemente um vídeo que eu recebi em plena pandemia, onde nós estamos aqui num trabalho incansável nessa altura, distribuindo marmitex, principalmente porque as famílias começaram a ser, de uma certa forma, perder os seus empregos e uma fome gigantesca. E esse vídeo me chocou profundamente. A esposa de um governador, que é a maior metrópole, não só do Brasil, mas sul-americana, do nosso governador, e ela, conversando com uma outra mulher, dizia que as instituições, as pessoas não deveriam dar marmitex, não deveria dar comida aos necessitados, que eles teriam que procurar os abrigos. Mas nós que moramos mais no interior e sabemos que nem a capital tem abrigo suficiente para atender todo aquele número de pessoas que já estão morando nas ruas. Então nós ficamos assim muito preocupados, porque são esses espíritos que estão reencarnados, ainda com aquela maldade, ainda com aquela dureza do coração, ainda revestido na condição dos nossos políticos. E nós tivemos uma ideia muito grande, e aqui não estamos falando de maneira partidária, porque não gostamos de política partidária, eu não me envolvo com isso, nunca me envolvi com uma filiação partidária, nunca me envolvi numa reunião de partido político, porque eu sempre estive envolvido com uma casa espírita, no trabalho do bem. Então nós percebemos que a grande maioria dos políticos no momento da pandemia foi exatamente renegar o pobre, relegar o pobre em todos os sentidos. Então nós percebemos que a criatura necessitada ficou totalmente à mercê dos corações bondosos que o socorriam, porque não havia e ainda não há uma política pública para ajudar esses nossos irmãos que sofrem. Então nós percebemos que esses espíritos são os mesmos que vieram dessas regiões. Ainda a maldade está intenso no seu coração. Ainda está intenso nas suas atividades.
Então, quando nós lemos uma cidade e diz, nossa, que cidade terrível, esses espíritos são os mesmos que estão encarnados, não foi só Gregório que reencarnou, não. Quase todos eles, e nós já vimos na orientação de Matilde para Gúbio, quase todos eles iam ter a sua oportunidade derradeira. Estão aí nos nossos meios. Alguns já reencarnaram, desencarnaram, uma boa parte está aqui em nossos meios. Então isso é uma coisa muito séria para nós analisarmos um pouco o nosso planeta. Deus permite isso porque cada espírito está na sua condição evolutiva. E os afins se atraem. Lógico que nessa cidade não tem nenhuma vítima. Lógico que Chico Xavier jamais iria para uma cidade dessa natureza, no sentido de ser uma presa. Só vai para esses lugares espíritos que comungam a mesma condição vibratória, né, André Luiz? Então nós vimos que é um Gregório, se intitulando como grande juiz, assistido por políticos e por religiosos lúcidos do outro lado. Não pensemos que todos passam pelo processo da hipnose. Aqueles que passam são apenas a grande maioria dos que lá residem, que não têm o domínio próprio do seu pensamento. Continua a leitura. E por que permite Deus semelhante absurdo? Dessa vez, era o meu colega que perguntava, de novo, semi-apavorado, agora, ante os compromissos que assumíramos. Longe de perturbar-se, Gúbio replicou, pelas mesmas razões educativas, através das quais não aniquila uma nação humana quando, desvairada pela sede de dominação, desencadeia guerras cruentas e destruidoras, mas a entrega à expiação dos próprios crimes e ao infortúnio de si mesma, para que aprenda a integrar-se na ordem eterna que preside a vida universal. De período a período, contado cada um por vários séculos, a matéria utilizada por semelhantes inteligências é revolvida e reestruturada, qual acontece nos círculos terrenos. Mas, se o Senhor visita os homens pelos homens, que se santificam, corrige igualmente as criaturas por intermédio das criaturas, que se endurecem ou bestializam. Então, André, nós percebemos que a pergunta é muito importante, né? Porque percebeu-se que Eloy, ele mesmo diz aqui, estava semi-apavorado, né? Eu tenho dificuldade de entender o que é semi-apavorado, porque ou você está apavorado ou não, não é? Logicamente, aqui foi uma maneira carinhosa para não dizer que ele estava assim totalmente assustado com tudo aquilo que ele estava vendo. Mas por que Deus permite isso? Deus permite com que o homem possa dizer sim, sim e não, não, quando julgar correto, disse Jesus. Nós temos a nossa consciência e cada um de nós vamos evoluir através do nosso esforço, da nossa dedicação. Eu mencionei há pouco alguns políticos, também se enquadra alguns religiosos, e nós, por exemplo, sabemos que muitos desses são esses que compunham essa falange. E, logicamente, eles estão em toda parte. Eu gostaria de chamar a atenção de que são espíritos altamente inteligentes, não são espíritos ignorantes. Usaram o mal para envolver as criaturas nas suas demências, mas todos, de certa forma, estão comprometidos no seu campo evolutivo, ainda porque se compraz com o mal. São pessoas que não respeitam o próximo, são pessoas que não sabem fazer caridade, são pessoas que, de uma certa forma, não estão preocupadas com a dor alheia, são pessoas intrinsecamente preocupadas apenas consigo mesmo. Então, Gúbio, daquela maneira carinhosa, explica: Deus permite isso até que cada um possa ser tocado no coração. Então, muitos desses já não estão mais nessa cidade, sobre o processo da hipnose, já estão encarnados.
Dentro desse momento, muitos terão a oportunidade de receber auxílio, esclarecimento, mas se eles vão seguir ou não, isso é uma outra história, porque, como disse Jesus, cada um segundo a sua obra. Isso é muito importante. Significa, então, que os gênios malditos, ou demônios de todos os tempos, exclamei, reticencioso, somos nós mesmos. Completou o instrutor paciente, quando nos desviamos, impenitentes da lei, já perambulamos por estes sítios sombrios e inquietantes, mas os choques biológicos do renascimento e da desencarnação, mais ou menos recentes, não te permitem, nem a Eloi, o desabrocho de reminiscências completas do passado. Comigo, porém, a situação é diversa. A extensão de meu tempo na vida livre já me confere recordações mais dilatadas e, de antemão, conheço as lições que constituam novidade. Muitos de nossos companheiros, guindados à altura, não mais identificam nestas paragens senão motivos de cansaço, repugnância e pavor. Todavia, é forçoso observar que o pântano, invariavelmente, é uma zona da natureza pedindo socorro dos servos mais fortes e generosos. Observamos que a pergunta remonta ao passado, se também já não teríamos passado por aquelas regiões na condição desses espíritos endurecidos e recalcitrantes. E Gubbio informa que, como André Luiz e Eloi aparentemente estavam há poucos anos no mundo espiritual, ainda não tiveram tempo bastante para um retorno a um passado num pretérito maior, eles tinham apenas a ideia superficial da sua última, quem sabe, penúltima existência, diferente de Gubbio, que já estava no mundo espiritual há mais tempo e já tinha uma noção maior, mas que aquelas regiões já foi a casa de muitos de nós, que quando não conhecemos a figura de Jesus, quando não conhecemos a figura das leis divinas, também enveredamos no caminho da maldade, no caminho da perversidade. A diferença nossa para os habitantes dessa cidade é que aos poucos estamos permitindo que a mensagem renovadora nos chegue. Eles ainda estão totalmente cegos, surdos, mudos para a mensagem do bem. Não são espíritos que ficarão eternamente na senda do mal, mas são espíritos que ainda não estão em condições de compreender o bem. Um dia compreenderão. Se será próximo ou distante este tempo, se será no planeta Terra ou numa outra morada da casa do Pai, todos nós temos livre-arbítrio. Nós, a duras penas, achamos o nosso caminho. E eles, igualmente, a duras penas acharão também o caminho que lhes compete. Continua. Música exótica fazia-se ouvir não distante, e Gubbio rogou-nos prudência e humildade em favor do êxito no trabalho a desdobrar-se. Aqui, André, eu gostaria de falar um pouquinho dessa música exótica. Praticamente aquele ambiente ficava o tempo todo com música. Eu queria relembrar que do livro Nosso Lar para o livro Libertação, nós vamos ver uma cidade onde é situada numa região chamada Umbral Fino, onde tem um governador, tem 72 ministros e tem toda uma organização voltada para o bem. Agora nós estamos estudando uma região que é a mais densa, a de maior sofrimento em nosso planeta, que é uma zona abismal, onde também tem um governador que é chamado Grande Juiz e também tem os seus líderes
na condição de também os seus ministros que dirigem essa cidade. Então nós vemos que as duas se assemelham, apenas com uma única diferença, que lógico é uma diferença gritante, mas uma trabalha no campo do bem, a outra trabalha no campo do mal. Então nós vemos que em nosso lar as músicas eram músicas celestiais, de meditações, de aprofundamento, de relaxamento. Nesse ambiente é uma música, não é, exótica. Eu gostaria de comentar alguma coisa rápido que julgo ser importante, que eu sempre ouvi de alguns amigos de Chico Xavier, que ele contava isso. Na verdade, Chico contava que quando ele recebeu esse capítulo, era um capítulo que ele até estranhou, porque só o capítulo daria um livro. Eram muitas páginas, muitas laudas que foram escritas. Quando Chico terminou de escrever esse capítulo, conta que de repente um vento se fez no seu quarto e muitas dessas folhas foram atiradas ao chão. E ficou apenas algumas folhas. O Chico achou estranho, viu que a janela estava fechada. Quando ele se levantou, ele viu Emmanuel. E Emmanuel lhe perguntou: o que está fazendo, Chico? Eu vou te pegar as folhas para colocar sobre a mesa. Emmanuel diz: não, Chico, pega essas folhas, você vai destruí-las. Mas como? Tem informações tão interessantes. Emmanuel diz: não, Chico, porque não pode ser publicado, porque é muito comprometedor, as pessoas ainda não estão preparados para tudo isso. O Chico contava para essas pessoas que a cidade era toda ela em forma de quesitos sexuais. Por exemplo, as praças públicas, as casas, todas eram construídas dessa maneira, que lembrasse alguma coisa no campo sexual. O Chico contava também que era alguma coisa apavorante aquele quadro e que esses espíritos iriam reencarnar. Logicamente, nós vimos essa informação também através de Matilde. Quando o Chico vai para os Estados Unidos, o Chico passa por uma banca de revista e ele fica surpreso porque ele vê uma revista e na capa da revista havia uma mulher nua. Aquilo naquela época era um escândalo. Era um momento que não se aceitava uma coisa dessa natureza. E ele deu uma olhada naquela moça nua e Emmanuel então se aproximou a ele e disse: Chico, aqueles espíritos do livro Cidade Estranha já estão voltando para a Terra. E dizem que nessa cidade há muita festa regada dessas condições de desregramento sexual. Não é? Há muita diversão, há muito divertimento, e que nós já vimos e vamos continuar a ver que essas pessoas são quase todas manipuladas por processo de hipnose. E realmente a gente vai percebendo que as coisas estão se encaminhando. Eu e o André ontem nós estávamos conversando sobre isso e há um ponto interessante nessa colocação. Por quê? Porque a obra de André Luiz há muitos pontos que não são tão claros, mas que você tem que, ao longo da obra, no estudo profundo, ir mais ou menos rastreando algumas coisas, buscando também na história alguns aspectos que venham a completar todo esse momento de André Luiz. Isso é muito importante, não é, André Luiz? Sem dúvida. Reerguemo-nos e avançamos. Fizera-se-nos tardio o passo e nossa movimentação difícil. Em voz baixa, o orientador reiterou a recomendação. Em qualquer constrangimento íntimo, não nos esqueçamos da prece. É, de hora em diante, o único recurso de que dispomos, a fim de mobilizar nossas reservas mentais superiores em nossas necessidades de reabastecimento psíquico. Qualquer precipitação pode arrojar-nos a estados primitivistas, lançando-nos
em nível inferior, análogo ao dos espíritos infelizes que desejamos auxiliar, tenhamos calma e energia, doçura e resistência, de ânimo voltado para o Cristo. Lembremo-nos de que aceitamos o encargo desta hora, não para justiçar, e sim para educar e servir. Adiantamo-nos, caminho afora, como se fazia possível. Em minutos breves, penetramos vastíssima aglomeração de vielas, reunindo casario decadente e sórdido. Rostos horrendos contemplavam-nos furtivamente, a princípio, mas à medida que varávamos o terreno, éramos observados com atitude agressiva por transeuntes de miserável aspecto. Alguns quilômetros de via pública, repletos de quadros deploráveis, desfilaram a nossos olhos, mutilados a centenas, aleijados de todos os matizes, entidades visceralmente desequilibradas, ofereciam-nos paisagens de arrepiar. Impressionado com a multidão de criaturas deformadas que se enfileiravam sob nosso raio visual, perfeitamente arrebanhadas ali em experiência coletiva, enderecei algumas interrogações ao instrutor em tom discreto. Então, neste momento final da leitura do programa de hoje, o primeiro programa do capítulo 4, nós observamos que, conforme eles iam andando, era uma cidade com uma população grandiosa, era uma cidade de grande proporção, era uma cidade em que tinha os seus casarios, tinham as suas vias públicas, tinha toda aquela população aglomerada e desordenada, e veremos mais adiante o processo de hipnose envolvendo esta coletividade. É evidente que Gregório e aquela alta cúpula não eram hipnotizados. Os que eram hipnotizados eram essa população que ali estavam, sem ter uma real compreensão do que se passava. E, uma vez mais, Gúbio disse a André Luiz e a Eloy, para eles não se assustarem com o que iriam ver, que mantivessem o equilíbrio, que mantivessem a calma. A prece era o grande remédio para aquelas perturbações e que a prece era o que manteria eles ligados às regiões superiores. É interessante, né? Eu gosto sempre de falar disso, porque quando a gente começa a estudar e vamos divagando sobre o assunto, nós vamos começando a entender os pontos que André Luiz dá apenas uma simples conotação, mas é importante nós nos adentrarmos nessa consideração que julgamos ser importante. Ele percebia que as pessoas eram disformes, ou seja, a forma perispiritual totalmente diferente da que eles conheciam. Essa cidade também, o Chico dizia, que era considerada a cidade dos dragoneses, porque muitos tinham uma parte de forma humana e uma parte de dragões, mãos grandes, pés grandes, uma deformação total. E há uma coisa interessante que Gúbio faz uma advertência que nós não podemos esquecer. Gúbio diz assim a Eloy e André Luiz, olha, isso aqui pode nos convocar a um passado e nós podemos baixar a nossa guarda e de repente podemos ficar aprisionados nessa região. Talvez muitas pessoas não entendam isso, porque diz, não, mas eles não são espíritos que já alcançaram uma evolução diferente? Espera um pouco. Vamos analisar o contexto. Vamos relembrar que o André já fez uma descrição muito bem elaborada quando diz que quando eles chegaram nessa região, eles tiveram que se revestir de um perispírito mais grosseiro, assemelhando-se àquelas pessoas. Primeiro ponto.
Segundo ponto, não é tão fácil sair dali se você baixar o seu padrão vibratório e de repente você se unir a eles, não é tão fácil você novamente voltar a um outro padrão vibratório, porque podemos voltar num passado remoto e estarmos diante de uma época que com certeza também já passamos por essas regiões. Ou você acha, ou eu acho, ou o André acha, ou nós achamos, fazendo uma conjugação correta na primeira pessoa, na terceira pessoa e também no plural, será que nós achamos que nós já não vivemos nessa região? Lógico que já vivemos, principalmente nessa região onde o sexo é desregrado, nessa região que o sexo é uma das coisas mais envolventes. Nós já vimos há pouco, em capítulos anteriores, ele dizendo da questão do estômago e da questão do sexo, que são duas situações primordiais dessa região. Eles comem de maneira desatinada e o sexo é uma coisa liberada. Por quê? Porque são dois vícios que ainda estão ligados à nossa mente. Nas religiões, por exemplo, quantos dirigentes religiosos não se perdem pela religião? Não é só os padres, não. Não é só os evangélicos, não. Nós estamos vendo muitos dirigentes espíritas que encontram a outra cara metade dentro do centro, abandonando a sua família, abandonando os seus filhos, porque encontrou a sua metade, a sua alma gêmea, como muitos dizem. Então o sexo ainda é uma das situações de maior dificuldade. E Gubbio tem essa preocupação para que os dois não se comprometam em pensamento nessa região, porque os dois ainda não estão totalmente libertos do seu passado criminoso. Queridos amigos, ao encerrarmos o nosso programa, vamos fazer um pedido muito especial envolvendo o próprio YouTube. Deixe o seu like. Assim que terminar o vídeo, deixe o seu comentário, deixe a sua participação. Se você está nos acompanhando e ainda não se inscreveu no canal e não habilitou as notificações, que é o sininho, faça isto. Mas em especial, nós estamos com uma grande campanha de mobilização, convidando todos que nos acompanham, a TV já com 12 anos no ar, você pegue o link, divulgue, compartilhe. Se você está no WhatsApp de um centro espírita, mande para o seu dirigente para ver se ele autoriza você a publicar. Se você é um dirigente espírita, divulgue este humilde trabalho na casa espírita que você dirige. Divulgue na sua rede social, divulgue numa conversa pelo Messenger. Vamos propagar. Se ele está te fazendo bem, está te esclarecendo, há de fazer bem, há de esclarecer também a outras pessoas. Se você está nos conhecendo através do livro Libertação, já tem no canal da TV aqui no YouTube o livro Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior. Desde o prefácio do livro Libertação, vem estudar conosco. O segundo convite é sobre a loja virtual. Você pode ajudar a mantermos as atividades da TV e também do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Muitos não sabem que eu sou escritor, tem alguns livros de minha autoria, de outros escritores, de outros médiuns. Pode ser adquirido através do site loja@caminhodaluz.com.br. Relembrando que toda a renda dos livros de minha autoria ou que estão na loja virtual A Caminho da Luz pertence ao Centro Espírita ou é destinada ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade aqui em Itapira. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Libertação. A nossa gratidão pela sua permanência diante da TV A Caminho da Luz e que nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar nos envolvendo e nos abraçando hoje e sempre. Até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.